Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um especial Informação. Desta feita, o destaque irá estar centrado no Médio Tejo, uma região onde o Concelho de Tomar está integrado, assim como mais 10 municípios, a exemplo de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Orém, Sardual, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e ainda falta o município da Sertã, também integrado nesta comunidade intermunicipal do Médio Tejo, assim como Vila de Rei. E isto estamos a falar num total populacional que se aproxima aos 250 mil habitantes. Mais do que nunca é fundamental agir em comunidade que não se esgota em cada concelho, mas neste conceito, numa região, precisamente a do Médio Tejo, onde há muito potencial e onde o melhor de cada município associado poderá ser aproveitado em prol do bem global. Nesse sentido, conforme já pôde ouvir pela nossa promoção, contamos com a presença de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que nos irá explicar com mais fundamento quais os objetivos a cumprir para os próximos tempos, quais as prioridades estabelecidas e em que pé está a relação dos municípios que compõem este organismo. Fique connosco até bem perto das 19 horas e siga-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radiohertz.pt, onde está a ser feita a transmissão para todo o mundo por áudio e também por vídeo. E começo então por saudar a nossa convidada, Sra. Presidente. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Ainda estamos a falar de um curto espaço de tempo enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, mas para já, apesar de dificuldades que acredito já tenham surgido, acredito que também me fará um balanço positivo. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer, em nome da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o convite para aqui estar a esta altura e passado pouco tempo da tomada de posse dos órgãos sociais, nomeadamente do Conselho Intermunicipal, a qual tenho o prazer de presidir. Faço um balanço positivo, claro que sim. Esta é uma época de grandes desafios também para o poder local e para a intermunicipalidade. Hoje, os desafios que se colocam a todos nós, autarcas, são desafios diferentes daqueles que eram colocados há 40 anos, a quando do 25 de Abril. É uma data redonda que celebramos este ano, de democracia, em que muito foi feito por cada um dos nossos municípios, isoladamente, porque o interior do país estava completamente defraudado em relação àquilo que eram as infraestruturas necessárias à qualidade de vida dos seus cidadãos. Aliás, há uma expressão que vem dessa altura, que Portugal é Lisboa, o resto é paisagem. E, portanto, foi necessário criar condições para dignificar, qualificar, criar oportunidades em todo o território nacional. E os municípios tiveram um papel determinante durante estes 40 anos, que foi infraestruturar, criar condições para o abastecimento de água, eletricidade, saneamento básico, escolas, condições para a atração de empresas, criação de redes viárias. Portanto, houve um trabalho fundamental para alicerçar, para criar as infraestruturas necessárias para esta qualidade de vida e para a competitividade destes territórios. Pois bem, e se precisarmos de 40 anos para fazer estas infraestruturas, para criar estas condições, hoje aquilo que nos é pedido a nós, autarcas, é que deixemos de pensar sob o prisma daquilo que foi a era do betão e das infraestruturas, para passarmos a uma fase, digamos assim, de caráter mais imaterial, de dar vida, de criar valor, de acrescentar valor àquilo que já existe. E isso, em territórios como o nosso, que embora grande, disperso, com uma densidade populacional que não é melhor, porque há uma dispersão efetiva, é que deixemos de fazer essa animação, digamos assim, dos nossos territórios de forma isolada, para passarmos a ter uma perspectiva de trabalho integrado em comunidade. Não tirando de maneira nenhuma aquilo que é a identidade de cada um dos municípios, não deixando de estimular a atividade de cada um dos municípios e de dar espaço para o desenvolvimento dos seus próprios projetos, mas
mas que pensemos o desenvolvimento de cada um dos municípios em função de uma estratégia integrada de desenvolvimento da região. E este é o grande desafio que nós hoje temos pela frente. Isso é preciso que todos remem para o mesmo lado. É claro que sim, e somos todos muito diferentes, os próprios municípios têm condições completamente diferentes uns dos outros, e é nessa diversidade que nós vamos ter que saber construir uma estratégia. É isso que estamos a fazer, em concreto. Por um lado, estamos a encerrar um ciclo, este ciclo de investimento que acaba com o CREN e que terminou em dezembro de 2013, mas que tem mais um ano de execução e, portanto, dentro de um ano, em março de 2015, terminará a execução física e em junho de 2015 a execução financeira deste CREN. E, portanto, aquilo que a comunidade está a fazer neste momento é encerrar este ciclo de investimento, fechar candidaturas, aproveitar algumas verbas que ainda estão disponíveis, nomeadamente em overbooking, para os seus municípios ainda poderem ter acesso a estes financiamentos, mas, por outro lado, estamos a desenvolver uma estratégia de desenvolvimento para a região. Hoje mesmo tivemos a oportunidade, durante toda a manhã, uma manhã longa, começou às 9 da manhã e acabou praticamente às 2 da tarde, a trabalhar sobre essa mesma estratégia. Nós, municípios, com atores, com os stakeholders, que hoje é uma palavra que é muito utilizada para definir os parceiros do território, com um conjunto de seminários, de workshops, de conversas que foram feitas, nós chegamos já a um patamar em que somos capazes de afirmar quais são as áreas estratégicas onde a região se pode e deve afirmar. E são 5 essas áreas estratégicas. A primeira, a valorização dos recursos endógenos e do potencial turístico. Estamos a falar, neste caso em concreto, daquilo que a região tem para oferecer. Tem condições ímpares. Não só turismo cultural, estamos em Tomar e posso falar do Convento de Cristo, mas podemos falar também de outros imóveis patrimoniais muito valiosos, como seja, por exemplo, o Castelo de Almorol, ou os outros castelos, cada um à sua maneira, seja Abrantes, Torres Novas, Orém, seja também o conjunto de outros equipamentos que foram, entretanto, crescendo, como seja o Parque de Escultura Contemporâneo em Almorol, que querem corresponder a esta estratégia de valorização, nomeadamente do turismo cultural, mas depois também não podemos deixar de falar, antes pelo contrário, temos que valorizar o turismo religioso, nomeadamente porque temos na nossa região Fátima. E o grande desafio é capitalizar para a nossa região esta nova forma de fazer turismo. Aquilo que é a atração de milhões de pessoas que vêm a Fátima por culto, passar também a ter esta versão de turismo religioso, de pegarmos nas pessoas que vêm a Fátima e depois trazê-las também ao resto da região. E a região é riquíssima. Permita-me interrompê-la só para tentar perceber o seguinte. Se calhar grande parte da nossa população do Médio Tejo, compreende que, de facto, e citando essas atrações culturais que nomeou ainda há pouco, compreende que estamos perante uma região próxima a Abrantes, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, mas depois aparece aqui nesta comunidade Sertã e Vila de Rei. Não ficam muito longe, é um facto, mas se calhar já aparecem um pouco, ou já causam alguma estranheza a algumas pessoas, o facto de termos estes dois municípios aqui presentes. Eu acho que é de não estarmos habituados, ou de nos termos desabituado, melhor dizendo, até porque se nós recuarmos há umas décadas atrás, o que acontecia é que a Sertã drenava para Tomar, tradicionalmente vinha a Tomar fazer compras, por exemplo, aos serviços aqui prestados, tal qual Vila de Rei e Abrantes. E, portanto, estamos a falar de duas situações que podem causar alguma estranheza porque não estão associados diretamente, mas que faz sentido quando recuarmos e quando pensarmos no potencial que estes dois concelhos, que agora fazem parte desta região, também podem acrescer a esta questão. Por exemplo, quando falamos da Sertã, há aqui um potencial, nomeadamente
nomeadamente em relação aos recursos endógenos, seja por via do rio Zezer, que eram ou que são dois patrimónios valiosíssimos que temos também nesta região, que é o rio Zezer e que é o rio Tejo, e portanto que fazem parte destes produtos, destes recursos naturais que nós temos que valorizar, seja depois a mancha florestal que começa na Sertã e que vem até Tomar e até Abrantes também, e que podem capitalizar o desenvolvimento deste nosso objetivo estratégico. Mas temos mais. Depois, aquilo que também sentimos que é muito importante é a valorização da coesão social e da qualidade de vida dos nossos cidadãos. E quando falamos na coesão social, falamos na inclusão, o criar mecanismos de distribuição, digamos assim, das oportunidades, seja nos territórios mais urbanos, seja também nos territórios mais rurais, e que haja uma solidariedade entre territórios iguais e territórios diferentes, é fundamental. Depois, também, quando falamos na qualidade de vida, falamos na regeneração urbana, dar vida aos centros históricos, àquilo que, infelizmente, por via de políticas de urbanismo que foram sendo desenvolvidas ao longo das últimas décadas, que criaram a desertificação dos centros históricos e que importa, neste momento, reverter. E, portanto, é necessário esta política de proximidade no sentido de criar condições para aqueles que cá estão. Depois, também todos sentimos que a situação em que o país se encontra, nomeadamente com os níveis de desemprego que são brutais, como nunca vistos no nosso país, é muito importante reforçar a capacidade empresarial, não só das empresas instaladas, mas também daquelas que nós queremos atrair para o nosso território. E, portanto, é um eixo de intervenção forte que a comunidade quer, com os 13 municípios, desenvolver. Seja pela criação da Porta Norte, que diz respeito, em concreto, a uma zona do nosso território que confina entre Alcanena, Torres Novas, juntando o entroncamento com a parte ferroviária, mas que depois acresce a todos os outros municípios que têm a sua própria zona industrial e que corroboram para esta estratégia de desenvolvimento desta Porta Norte, que se quer, Porta Norte de Lisboa, de entrada em Lisboa. Seja também por via do Tecnopolo, que está instalado em Abrantes, seja por via, neste momento, da grande oportunidade que a região e Tomar em concreto tem, com a presença de IBM e na parceria com o Politécnico de Tomar, e, portanto, há aqui, claramente, outro eixo de intervenção importante. O quarto, a consolidação da massa crítica urbana, e há pouco começou a falar-me sobre esse assunto, porque é um facto que hoje esta região tem cerca de 250 mil habitantes dispersos e faz-nos falta, entre aspas, ou podemos achar falta no território de ter uma cidade grande que capitalize para a região, como é no caso de Leiria, no caso de Santarém, no caso de Castelo Branco ou Aveiro. Faz-nos falta e não existe nesta região. O que nós temos é um conjunto de cidades médias, Abrantes, Tomar, Torres Novas, Entroncamento, Orém, e depois um conjunto de vilas mais pequenas que se organizam em aquilo que poeticamente foi chamado uma constelação urbana, em que, se falarmos isoladamente de cada um destes municípios ou destas cidades em concreto, não tem expressão. Mas se falarmos numa massa crítica urbana de 250 mil habitantes, com certeza que este número é completamente diferente e pode ser potenciador para ajudar a captar e a fixar mais pessoas e mais empresas, e este é um fator muito importante. E estes 4 eixos, digamos assim, a valorização dos recursos endógenos e do potencial turístico, a valorização e o apoio ao estímulo empresarial, a promoção da qualidade de vida e da coesão territorial, esta criação deste reforço de massa crítica urbana, leva-nos depois àquilo que será, com certeza, uma das ações mais importantes da Comunidade Intermunicipal para este ciclo de investimento,
que se aproxima e que tem a ver com a governação inteligente, ou seja, e multidimensional, que é trazer para esta estratégia todos os intervenientes, todos os stakeholders, que possamos em conjunto, cada um com a sua especificidade, as empresas de um lado, os centros de ensino e de competências do outro, o centro de emprego e o IFP do outro lado, trazer todos para, em conjunto, podermos discutir e desenvolver esta estratégia. Esta é a estratégia que está na base de um programa de ação que em breve apresentaremos, Comunidade Intermunicipal, e que com certeza será com base neste plano de ação que cada um dos municípios e a própria Comunidade Intermunicipal e os intervenientes, os tais stakeholders, poderão depois candidatar-se ao quadro comunitário que agora começa, ao Portugal 2020, e tirar partido destes recursos financeiros que nos serão disponibilizados. A grande diferença relativamente a este quadro comunitário que estamos a terminar é que vai haver uma valorização desta estratégia concertada entre todos. Nós, a consciência que nos é pedida neste momento é que não podemos continuar a fazer mais do mesmo, não podemos continuar a fazer tudo em todo lado, replicando investimentos. Aquilo que temos que fazer é, de forma estratégica, orientar os investimentos em cada um dos municípios, em cada um dos territórios, com cada um dos intervenientes, para podermos concorrer para uma estratégia comum de afirmação da nossa região. Queria dizer que nós preocupa-nos quando olhamos para os dados e quando sentimos que toda esta região, grosso modo, perde população e que vai tendo a sua pirâmide invertida, portanto, o que significa que a população vai envelhecendo também, e que isso tem que nos preocupar, tal qual também vamos perdendo alguma capacidade económica, seja pelo PIB, seja pela a capacidade de compra, pelo índice de poder de compra da população, e isso preocupa-nos e, portanto, a estratégia que queremos desenvolver todos em conjunto é, no fundo, para poder ser contraponto a esta tendência, que não é uma tendência desta região, é uma tendência do país, exceto nas áreas metropolitanas. E, portanto, esta estratégia é isto mesmo que quer afirmar. Por outro lado, também temos acesso a dados recentes, através da CCDR de Lisboa e CCDR do Centro, em Coimbra, peço desculpa, isto é, a diferença que nós próprios sentimos, porque esta é uma situação um bocadinho ambígua, porque nós continuamos ligados a Lisboa em termos de orientação estratégica, em termos das políticas de ordenamento e do urbanismo, mas depois, por via do quadro comunitário, vamos ao centro. Portanto, o que eu queria dizer é que temos acesso por via da Comissão de Coordenação do Centro, em que nós temos, a esta altura, 54% da nossa população satisfeita com o Médio Tejo. E isto é bom, e quando nos comparamos com as outras sub-regiões que fazem parte da região centro, não é um mau resultado, mas gostaríamos muito de poder chegar daqui a 7 anos, quando concluíssemos este novo ciclo de investimento, com esta percentagem mais elevada e também tendo aumentado o PIB, tendo aumentado o índice de poder de compra e tendo aumentado a população. Era isto que são estes os grandes objetivos que a comunidade neste momento e os 13 municípios têm em cima da mesa. Falou ainda há pouco dessa necessidade de atrair investimento, nessa necessidade de criar riqueza. Um dos maiores problemas, e então na condição de Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, quando aqui esteve recentemente, sublinhou esse problema que tem a ver com as vias de comunicação, com as estradas. É um problema que na altura dava conta que assolava o Concelho de Abrantes, empresas do Concelho de Abrantes, também a Constância aparecia afetada nesta situação, mas este é um problema que se estende a todo o Médio Tejo. Há consciência disso mesmo? E aqui agora pergunto-lhe, Lisboa é o país e o resto é só paisagem? Bom, isto, a esta altura, relativamente às infraestruturas rodoviárias, aquilo que nos vêm dizendo
é que Bruxelas considera que Portugal é dos países mais bem infraestruturados em termos de eixos viários. O que é facto é que na nossa região a proximidade com a A1 e a construção na altura do IP6, depois convertido em A23 e depois aqui, agora mais recentemente, com a A13 e o IC9, vieram dotar-nos com condições de excelência. Não nos podemos queixar em relação a isso. O que nos falta, efetivamente, para concretizar uma boa rede viária, falta-nos uma travessia no Tejo, uma nova travessia no Tejo, e que reclamamos para dar acesso ao sul desta região, seja ao Tramagal e aos investimentos que estão a ser feitos por parte da Mitsubishi, seja à Caima, no concelho de Constância, seja também a uma sub-região que já não é nossa, mas que é muito próxima e que tem a ver com o ecoparque do Relvão. E, portanto, aquilo que temos acesso a esta altura daquilo que foi um estudo encomendado pelo Governo a um conjunto de peritos externos sobre esta matéria, é que não há previsão da construção de uma nova travessia no Tejo. Aquilo que é previsto é somente a abertura ao trânsito da Ponte de Constância, ao trânsito pesado da Ponte de Constância, que não é uma resolução de problemas, porque as acessibilidades são péssimas na mesma, não vai haver possibilidade de pôr as duas faixas a funcionar, portanto vai ser sempre em alternância, e mais grave que isso é que quem faz a manutenção daquele eixo viário é a Câmara de Constância e a Câmara da Barquinha, e portanto isto não faz sentido absolutamente nenhum relativamente a esta matéria. E portanto aquilo que a comunidade tem vindo a reivindicar é a construção de uma nova travessia sobre o Rio Tejo. Mas há outras questões que nos preocupam. Aquilo que nos têm vindo a informar é que não há qualquer abertura por parte de Bruxelas às infraestruturas rodoviárias, a não ser uma coisa chamada last mile, ou seja, os troços de ligação, e não nos podemos esquecer que há um IC9 que está inscrito no Plano Rodoviário Nacional que não foi concluído e, portanto, que ligaria Ponte Sor depois à A1 e à Nazaré, e, portanto, o IC9 está construído e neste momento está interrompido, porque nem liga à A1 nem liga à Ponte Sor. E depois há outros pequenos troços de estradas nacionais, como é o caso da Estrada Nacional 238, que liga precisamente Tomar a Sertã, que neste momento está interdita porque caíram duas barreiras e há mais de 2 semanas que esta estrada, que é única, está intransitável. E, portanto, há aqui 3 eixos de intervenção que importa olhar do ponto de vista das infraestruturas rodoviárias. Aquilo que são intervenções maiores, seja a construção da travessia do Tejo, a conclusão do IC9 e eventuais pequenos troços de estradas nacionais que estão inscritas em plano rodoviário nacional e que precisam de pequenas intervenções para serem qualificadas, seja depois uma outra intervenção ainda dentro destas áreas, mas que estão previstas neste estudo, que é a ligação aqui na zona industrial dos Riachos, entroncamento à A1 e à plataforma multimodal nos Riachos, que está previsto neste trabalho poder eventualmente ser feito. E portanto, com isso encerramos esta primeira intervenção, grosso modo, que não depende diretamente das autarquias, mas que depende da administração central. Depois, há uma questão que para nós é essencial, que é a manutenção da rede viária. Hoje, nomeadamente com a introdução de portagens na A23, na A13, aquilo que vem a acontecer é que o trânsito que se fazia maioritariamente por estes eixos importantes passou a fazer-se pelas estradas que agora são municipais, estradas que foram desclassificadas precisamente com a construção destes itinerários. O que é que acontece? A partir do momento em que passam a municipais, passam a gestão municipal, passam a ter mais tráfego por via também do aumento do preço das portagens e, portanto, passa a haver também um acréscimo de custos para os municípios, e este é um processo
que nós não podemos descurar, porque isto diz respeito à qualidade de vida e também à competitividade do nosso território, para podermos ser mais atrativos para empresas e para cidadãos. E, portanto, nós não descuramos essa questão. Agora, dissociamos aquilo que achamos que deve ser a intervenção da Administração Central, daquilo que são os investimentos prioritários para a conclusão de uma rede rodoviária que sirva a esta população e que nos torne mais competitivos e mais atrativos também, e depois daquilo que é a intervenção municipal, que teremos que criar condições também para podermos desenvolver. Há aqui uma questão que nós, autarcas, temos vindo a chamar a atenção para o preço das portagens. Porquê? Porque, nomeadamente na A23, o preço que é pago por quilómetro é bastante superior àquele que é pago na A1, nomeadamente na zona de Lisboa. E isto não faz sentido, porque estamos a falar de zonas completamente diferentes em função do seu estado de desenvolvimento e portanto, leva a que hoje mais de 50% do tráfego tenha abandonado a A23 e se passa a fazer pelas estradas municipais e estradas nacionais já desqualificadas. E por isso demos conta disso e tenho a impressão que fomos ouvidos, porque o Governo já veio dizer isto mesmo, de poder fazer uma diminuição dos custos de portagens para poder incentivar uma maior utilização. Ganhamos todos. Por um lado, porque retiramos o trânsito de novo de dentro das nossas cidades, das nossas vilas, das nossas estradas municipais e nacionais. Por outro lado, os nossos cidadãos, embora paguem, mas pagam menos e também acabam por reduzir custos, nomeadamente de combustíveis e de tempo, e também ganham em segurança. E por outro lado, a própria Administração Central também ganha, porque se cobrar menos, mas se tiver uma maior utilização, as receitas com certeza que serão maiores. E portanto, tem sido uma batalha nossa. Para quando? Ainda não se sabe. Não sabemos, não depende de nós, não desistimos desta ideia, vamos falando dela publicamente sempre que é possível, para precisamente criar as melhores condições para que isto seja uma realidade em breve. Muito bem, vamos sair para o intervalo neste especial informação, voltamos já de seguida. E estamos de volta para a segunda parte deste especial informação. Temos estado à conversa com Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. É então hora de arrepiar caminho, por assim dizer. A recente atualidade mostra-nos que os autarcas, precisamente do Médio Tejo, estão insatisfeitos com a recente reforma do mapa judiciário. Alguns concelhos, aliás, do Médio Tejo ficam afetados com estas mudanças, entre os quais Alcanena, Abrantes, Mação, Ferreira do Zezer. Senhora Presidente, esta é uma preocupação, aliás, acredito que seja uma perda de direitos das populações. Exatamente, é nesse sentido que nós, autarcas do Médio Tejo, vamos na segunda-feira entregar às 14 horas uma ação popular junto do Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa. É por sabermos e por sentirmos que este novo mapa judiciário vai colocar em causa um direito fundamental da população, dos cidadãos, no acesso à justiça. E por sentirmos que é isso que está em causa, e porque mais do que falar sobre os tribunais que encerram, o que achamos que está aqui em causa, em concreto, o que está colocado em causa é um direito fundamental e por isso avançarmos com esta medida de conjunto em que todos os municípios, em uníssono, concordaram e aprovaram este processo. Se nos causa repúdio o encerramento dos tribunais de Mação e de Ferreira do Zezer, também não podemos deixar de falar na desqualificação do Tribunal de Alcanena, que passa a ser uma mera secção de proximidade. O que é que isso quer dizer? Nós também não sabemos muito bem, em bom rigor. Aquilo que nós depreendemos, vai lá ter um oficial de justiça que vai receber os processos e pouco mais do que isso. E, portanto, basicamente, aquilo que nós achamos que está a acontecer com esta criação das secções de proximidade não encerra agora, encerra na próxima vez. Portanto,
portanto, basicamente é isto que nos parece. Em vez de encerrarem 47 os tribunais, que foi a primeira proposta que esteve em cima da mesa, neste momento encerram 20, que são menos, e, portanto, fica aqui este ato de tempo, digamos assim, para ver qual é o passo a seguir. Mas depois também não posso deixar de frisar, e que nos preocupa a todos, o desmantelamento do Círculo Judicial de Abrantes, e que, nomeadamente, coloca todo o Médio Tejo em desvantagem, porque perde 2 tribunais, porque é desmantelado passando a competência genérica e outro a proximidade. Para além disso, e acho que é a maior perda, digamos assim, a juntar a estas do Médio Tejo, que é perder 2 competências muito importantes, uma competência na área criminal e outra na área civil. Toda a região do Médio Tejo deixa de ter esta competência. Porquê? Porque é criada uma secção de especialização em Santarém, um tribunal de competência especializada, em que todos os casos de crime e de cível passam a ser tratados naquele tribunal. Não são todos, porque as pequenas coimas e os pequenos atos, por exemplo, as multas de trânsito e o excesso de álcool, serão tratados nos tribunais de competência genérica. Mas aquilo que diz respeito, efetivamente, a outros atos com maior peso, serão todos tratados em Santarém. E causa-nos muita estranheza porque é que, sendo hoje a NUT 3, a unidade territorial que está na gênese de todos os processos de reforma administrativa no nosso território, por exemplo, mesmo ao nível do desenvolvimento das comunidades intermunicipais, como é que se cria esta NUT, mas depois, por não termos uma sede de distrito e porque o nosso velho distrito foi dividido em 2 NUTs, então na outra NUT, em Santarém, que fica esta competência. Isto depois é muito complicado de gerir. Como é que é possível que, estando nós em NUTs diferentes, estando nós com estratégias de desenvolvimento diferentes, nós não temos aqui no Médio Tejo um tribunal que fique com esta competência? Nós não podemos aceitar isto, porque isto é claramente um desprestígio para esta região e coloca-nos em desvantagem em relação a outros, porque quem decidir investir no nosso país, quem decidir investir nas nossas sub-regiões, vai olhar para os serviços que estão disponíveis. E também o Tribunal é um serviço, a Justiça é um serviço essencial e, portanto, que vai colocar-nos claramente em desvantagem em relação a outras sub-regiões e, portanto, vamos perder com isso a capacidade de atrair mais pessoas e mais investimentos. E, portanto, mas esses argumentos foram apresentados, acredito, previamente à Ministra da Justiça. Foram, por várias vezes. Posso lhe dizer que os municípios isoladamente, a comunidade intermunicipal, por mais de que uma vez deram conta desta sua preocupação à senhora Ministra, nomeadamente apresentando sempre que vinha a público e nos pediam contributos acerca de todos os diplomas que vieram sendo preparados ao longo deste tempo, nós fizemos sempre a salvaguarda do interesse das populações no acesso à justiça enquanto direito fundamental e chamámos a atenção para estas questões. O que é facto é que a senhora Ministra, ela, ou através do seu gabinete, recebeu os municípios cujos tribunais encerram. No entanto, e repito, mais do que o encerramento dos tribunais, há aqui um esvaziamento de toda a NUT, de toda a sub-região, que importa valorizar, e isso nós não conseguimos falar objetivamente com a senhora Ministra, pese embora ela tenha recebido várias notas nossas da comunidade intermunicipal e dos municípios isoladamente sobre esta matéria. Inclusivamente, posso dizer que pouco tempo antes deste processo ter sido aprovado em Conselho de Ministros, nós tínhamos pedido uma audiência à senhora Ministra e recebemos uma nota do seu gabinete a dizer
que não era uma boa altura para conversar connosco sobre este assunto, porque ainda havia muitas coisas a serem tratadas e que numa fase seguinte ia-nos chamar para discutir. O que é facto é que foi aprovado em Conselho de Ministros sem nós, autarcas, termos sido chamados para conversarmos sobre esta matéria, lhe dizermos que estávamos disponíveis, inclusivamente, para negociar aquilo que fosse necessário para salvaguardar o interesse das nossas populações, nomeadamente com a criação de uma instância ou de uma secção de crime e de parte cível aqui neste território do Médio Tejo. Esta reorganização, acredito eu, pelo menos será essa a ideia do Governo, deverá ter em consideração alguma poupança financeira, ou não? Aquilo que é feito não se traduz basicamente nessa poupança. Não sei o que é que vai acontecer. Supostamente, e aquilo que está na gênese desta reforma é gastar menos e fazer melhor. Ou seja, ser mais célere. Aquilo que está na gênese deste processo é que o volume processual seja inferior a 250 processos, portanto, é um dos critérios que está na gênese do encerramento ou na transformação dos tribunais que estão em funcionamento e que haja condições rodoviárias e de transporte que facilitem o acesso das pessoas. Bom, na nossa região isto não foi considerado, antes pelo contrário. Depois o que percebemos é que mesmo a pendência nos tribunais não foi considerada também. E a pendência é grande e não me parece de todo que haja uma melhoria por parte dos serviços, até porque, havendo a concentração, a pendência também é concentrada e, portanto, não vai duplicar o número de colaboradores. Não percebemos qual é o ganho em termos da eficiência deste processo. Até porque também nos parece aqui que há uma situação que não foi considerada, ou que foi considerada de forma ligeira, digamos assim, que é a desmaterialização de todos os processos, e que são milhares, para não dizer milhões, de documentos que vão ser digitalizados e disponibilizados através de uma plataforma eletrónica para poderem ser acessíveis. E por aquilo que sabemos, a plataforma que existe hoje e que está afeta ao Ministério da Justiça não tem capacidade para acolher esta informação toda. E, portanto, aquilo que nos parece é, mesmo estando por princípio a redução de custos e a celeridade da resposta da justiça, que é muito importante, e todos nós sabemos isso, não só para a qualidade de vida dos nossos cidadãos, mas também para potenciar a atividade económica, está em causa. E está em causa porque é uma reforma brutal, que tem implicações enormes e que, desse ponto de vista, não está salvaguardado de todo, nem que se gaste menos, nem que se torne o processo mais célere. E, portanto, acrescendo a isto, há aqui uma reforma que é enviesada por princípio, porque, contrariamente àquilo que é hoje, aliás, e que foi a primeira medida que este governo tomou quando iniciou funções, foi acabar com os governos civis. E, portanto, acabando com os governos civis, acabou por destruir aquilo que está na gênese dos distritos. E, portanto, não percebemos o que é que está aqui em causa efetivamente. Aquilo que sentimos, de facto, é que há aqui um direito fundamental que está ameaçado, e é com base nesse direito fundamental do acesso à justiça que os 13 municípios do Médio Tejo decidiram instaurar uma ação popular, e esta ação popular será entregue na próxima segunda-feira, às 2h, no Supremo Tribunal Administrativo em Lisboa. E, ao mesmo tempo, também apresentarmos uma queixa ao provedor de justiça. E aquilo que nós achamos e aquilo que gostávamos que acontecesse, porque do ponto de vista que fazemos da avaliação deste projeto de decreto-lei, existem normas que violam o direito dos cidadãos residentes no acesso ao direito e aos tribunais e, portanto, com isso queremos que este processo pare e que seja repensado também em função daquilo que é um direito constitucional
fundamental dos nossos cidadãos. E se isso não acontecer? Vamos ver. Sabemos que também a Associação Nacional de Municípios tem trabalhado no sentido de criar condições para poder chamar a atenção para este processo. Sabemos inclusivamente que pediu uma audiência ao Sr. Presidente da República sobre este assunto e queremos crer que a Associação Nacional de Municípios terá um peso também neste processo e que com certeza que em conjunto com todos os municípios envolvidos do nosso país, e que somos todos, porque afeta todos os municípios, todos os cidadãos deste nosso território, se encontrar uma forma de reivindicar aquilo que é um direito alienável dos nossos cidadãos. Sendo certo que se esta reforma poderá fazer algum sentido, nomeadamente para as áreas metropolitanas, com a criação de tribunais de especialização, digamos assim, até porque nas áreas metropolitanas estamos a falar de uma densidade populacional grande, estamos a falar de condições, nomeadamente do ponto de vista dos transportes, completamente diferenciadores. Quando falamos do resto do território nacional, as condições são completamente diferentes e, portanto, esta reforma também tem que ser diferente em função daquilo que é ou que são as áreas metropolitanas, daquilo que é o resto do território. Senhora Presidente, falemos agora de saúde. Há 2 dias, mesmo precisamente, a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo promoveu 3 conferências de imprensa junto a cada uma das unidades hospitalares que compõem o CHMT e nessa ocasião alertaram para o final do serviço de transportes promovido pela Rodoviária do Tejo, precisamente um serviço entre estes 3 hospitais. Esta medida, recordo-me, foi um aligeirar das dificuldades encontrada pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar para então colmatar estas dificuldades que as famílias carenciadas, que os próprios funcionários tinham para se deslocarem entre hospitais. A comunidade intermunicipal está a par deste possível final de serviço? Não estamos por dentro dessa situação, não fomos informados sobre esse assunto, soubemos-lo também pela comunicação social. É claro que nos preocupa, até porque desde o primeiro momento nós, com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar, achámos que essa era uma medida absolutamente determinante para o sucesso desta reforma em curso, ou seja, da manutenção das 3 unidades a funcionar em complementaridade entre si. E claro que traz custos acrescidos para as pessoas, independentemente da sua condição socioeconómica, traz custos acrescidos e importa também criar estratégias para tornar este processo sustentável. E o transporte público, claramente, que tem que ser assumido entre as três unidades. Se nos preocupa isso, preocupam-nos tantas outras questões em matéria de saúde e em matéria também de transportes. Se calhar, se me permite, falava um bocadinho sobre transportes, porque é uma área que a comunidade tem vindo a trabalhar também, nomeadamente com a criação do transporte flexível, o transporte a pedido, que se iniciou como projeto piloto em Mação, também devido a esta grande dispersão que este concelho apresenta e também a um elevado grau de envelhecimento da sua população, mas neste momento estamos a alargar já ao norte do concelho de Abrantes e Sardual e a seguir passaremos para outros municípios, que é Tomar, que é Torres Novas, que é Orem, que é a Vila Nova da Barquinha, e a intenção é estender este projeto a todos os municípios, possivelmente exceto o Entroncamento, porque é um município maioritariamente urbano e, portanto, não justifica, mas faremos esse trabalho. Se nos preocupa dentro de cada um dos municípios os problemas que temos de transporte, porque há uma concessão à rodoviária do Tejo, que há carreiras regulares que cruzam com as carreiras escolares, com os transportes escolares, mas depois preocupa-nos porque cada um dos municípios ainda tem mais um contrato de
transportes urbanos, e outros municípios até têm, como é o caso de Abrantes, um transporte específico para o centro histórico. Portanto, estamos a falar de custos muito altos, quando podíamos a esta altura, e estamos a fazer este estudo, de perceber o que é que podemos trabalhar a nível municipal, sobre a escala supramunicipal, para criar um transporte mais facilitador para todos os cidadãos dentro do próprio território, mas depois também trabalhar à escala supramunicipal entre concelhos, até porque se nós nos queremos afirmar em termos de massa crítica, voltamos ao início desta entrevista, como um território onde pontuam cidades de média dimensão e vilas de pequena dimensão, em que somos solidários verticalmente e horizontalmente, portanto transversalmente entre todos, claramente os transportes públicos são um fator de coesão territorial que importa valorizar. Porquê? Porque ao nível da educação e da formação, seja pelo Politécnico de Tomar, com as diversas escolas que tem distribuídas no território, o Instituto de Emprego e Formação Profissional com os seus polos de formação, as escolas profissionais e outros serviços que se encontram concentrados aqui ou ali, importa claramente que haja uma rede de transportes que sirva a população e que seja também um fator de capacitação, digamos assim, dos nossos cidadãos para se poderem deslocar dentro deste território. E, portanto, a saúde claramente entra dentro deste âmbito. Mas queria falar sobre saúde também, uma vez que foi um assunto escolhido por vós para esta entrevista, porque preocupa-nos muito o acesso, nomeadamente aos cuidados primários de saúde no Médio Tejo. Hoje, 18% da população do Médio Tejo está sem médico de família. Há concelhos, nomeadamente os concelhos onde não existem unidades de saúde familiar a funcionar, que estão com cerca de 40% de população sem médico de família, onde os utentes têm que chegar de madrugada para se inscreverem em consultas de recurso, e nós achamos que no século XXI é inadmissível que isto aconteça. Não é só um problema do Médio Tejo? Não. Infelizmente. Infelizmente não é um problema do Médio Tejo, é um problema nacional, mas que é agravado aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. E aqui no nosso território em concreto, e é dele que estamos a falar. E, portanto, aquilo que nós, Comunidade Intermunicipal, temos tentado fazer é sentar à mesma mesa o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o ACES, o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, para discutirmos formas de articulação entre os cuidados hospitalares e os cuidados primários, para podermos otimizar, rentabilizar também e tornar, mais uma vez, acessível ao cidadão estes cuidados de saúde, que são também eles um direito fundamental das pessoas, dos cidadãos. Não é fácil, o modelo que está criado hoje não é um modelo que permita fazer esta ligação. Finalmente vimos assinado um protocolo entre estas duas instituições, o Centro Hospitalar e o ACES do Médio Tejo, para promover, junto da população de Orém, consultas de especialidade no centro de saúde, ou seja, os médicos, os cardiologistas, ortopedistas, pediatras, deslocam-se àquele centro de saúde para prestar serviços médicos do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Nós vimos defendendo há algum tempo, e sabemos também que o Centro Hospitalar do Médio Tejo, a sua administração, também defende isso, que é a criação de uma unidade local de saúde que integra os cuidados primários com os cuidados hospitalares e, eventualmente, com os cuidados continuados. E achamos nós que este é um modelo que já está experimentado, que resulta nomeadamente na aproximação dos cuidados às populações. E, portanto, há aqui um trabalho longo a fazer também sobre esta matéria, e claramente é uma das matérias que, do ponto de vista da qualidade de vida dos nossos cidadãos,
que nos preocupam, ainda por cima, porque não é uma matéria que diga respeito diretamente às autarquias, porque nós não temos competências nessas matérias, como sabe, e, portanto, as nossas competências é no acompanhamento direto, nomeadamente através do Conselho da Comunidade do ACES do Médio Tejo. E, portanto, é uma matéria muito sensível que causa grandes constrangimentos, grandes desigualdades também, e que não só a nível dos cuidados primários, mas também dos cuidados hospitalares, há aqui um processo que tem que ser melhorado. Nós hoje, quando olhamos para os números e percebemos, nomeadamente nos picos de utilização da urgência, no período de frio, nomeadamente, 60% da população que chega à urgência hospitalar não devia ir à urgência, devia ir aos cuidados primários. Mas se os cuidados primários não existem ou fecham às 5 da tarde, não criam condições para escoamento destas necessidades e depois há, por assim dizer, um reforço adicional daquilo que são as capacidades instaladas nas urgências, e esse reforço não chega para dar vazão aos utentes que ali chegam. E, portanto, há aqui claramente fatores de preocupação em relação a esta matéria. É claro que os transportes entre as 3 unidades preocupam-nos, mas preocupam-nos tantas outras coisas, nomeadamente estas que acabei de referir, e, portanto, é uma matéria que a comunidade está a acompanhar em concreto. Aliás, posso dizer também que nós, do ponto de vista da governação, ou da governança, melhor dizendo, da comunidade intermunicipal, distribuímos pelouros. Até aqui era eu que acompanhava diretamente esta matéria dos cuidados de saúde. Neste momento é o Presidente da Câmara de Torres Novas, Dr. Pedro Ferreira, que irá acompanhar. É uma área que lhe está afeta e vai passar a ser ele o representante dos municípios no Conselho da Comunidade, e com isso poder fazer também um trabalho de proximidade, tal qual eu fiz durante este período de tempo, mas entendemos também assim que há uma forma de ligação de todas as autarquias a todas as áreas temáticas em que a comunidade tem que trabalhar e, portanto, contamos com este modelo também poder contribuir para um bom desenvolvimento desta região. Muito bem, e assim concluímos esta edição. Muito obrigado novamente Muito pela sua obrigada, presença. É um gosto estar convosco. Desejo a todos um bom fim de semana e estarei disponível para outras ocasiões para falar sobre aquilo que diz respeito à nossa região e aos nossos cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado pela disponibilidade. E assim finalizamos mais este especial Informação. Até uma próxima oportunidade.